lado, e aqui eu vou ser um do contra, que eu vim com o elemento do lado, porque esse livro que eu consegui publicar depois de 10 anos, do meu primeiro, teve esse interstício aí, esse intervalo de 10 anos para esse próximo, que é a versão do vento. Então, para vocês, eu peço que convido vocês, o que é o vento para vocês? O que representa? O que é? Movimento. Movimento. O que mais? Liberdade no rosto. Liberdade no rosto. Velocidade. Frescor, É cheiro. vida também, né? Prana. É vida, porque Cheiro. É alimento da vida. E tudo isso que vocês trouxeram, vamos pensar que é o invisível que nos toca. É o invisível, a gente não vê e nos toca. Nos resvala. E qual é a versão do vento, qual é a versão do invisível sobre nós, sobre a nossa vida? A nossa vida parte do invisível, embora a gente esteja aqui brincando de Matrix, de achar que isso aqui é real, a nossa fantasia começa muito antes, muito antes. Isso aqui nasce, e é por isso que meu codinome artístico é Poeta do Horizonte. O horizonte é para o quê para vocês também? Infinito. Na vista. Você aponta para o horizonte, e como ele é o seu infinito, você vai caminhar infinitamente para ele e nunca vai alcançá-lo. Então, o Poeta do Horizonte, na verdade, é uma brincadeira que eu faço com a poesia da distância. Ela é um convite, mas nunca vai ser você nunca vai chegar na essência dela do que ela está falando, porque é o invisível do vento e tem várias simbologias no meio aqui. Então, se for permitido, eu vou ler um poeminha que representa então, esse livro e uma pequena história de Júlio Errado. Não quero tomar muito tempo. Mas, só uma brincadeira antes da gente entrar nesse poema para explicar. O homem nasce de quem? A mulher nasce de quem? Deus não tem sexo, mas ele, se ele tiver, ou ela, teria que ser feminino. Ele que gesta o mundo, que coloca o mundo em existência, que vai gerando e criando coisas. Não é o pai masculino. O pai masculino é da rigidez, do poder, de mandar. Mas quem faz e cria efetivamente o mundo é a mulher. E isso não é, assim, embora tenham mais mulheres aqui, talvez, né, que homens, não é só para fazer propaganda, porque realmente é isso. E os taoístas sabiam isso. Taoísta? O taoísmo já... Todas as imagens que aparecem no Tao Te Ching, por exemplo, é sobre... Inclusive tem uma tradução de uma americana do Tao Te Ching, falando justamente sobre as imagens femininas que estão lá, o ventre, o útero materno, enfim, um monte de coisas que na verdade nós nascemos desse ventre, dessa origem feminina. E não é à toa que os seres que despertam, eles despertam para o feminino, não para o masculino. Sim. Buda tem uns traços femininos, né? Yeshua, embora algumas representações muito masculinas, mas a energia feminina é muito forte, enfim. Então, não à toa que também eu entrei no templo lá, porque realmente ressoa em mim isso. E aí esse poema que se chama Nova Oração de Vida, peço de coração que vocês escutem com a alma, assim, não, junta coração e alma, junta o vento e o sangue, que esse vento pulse no seu sangue, olha com carinho, que tem algumas imagens aqui falando sobre uma nova vida que está surgindo e sobre essa deusa mãe. Então, Nova Oração de Vida. Grande divindade, deusa mãe, sempre que seja possível que me permita infinitamente ser, e que eu possa amar por aqueles que não amam, que eu possa dançar por quem não ouve a música, que eu possa rir com as suas piadas e as suas ironias perfeitas, que eu possa sonhar, e sonhar o que nem a perfeição do sua desconfia, que eu possa doar uma riqueza tão imensa que não cabe neste mundo, que eu possa vencer não algum adversário, mas o pó que eu deixei cair em mim mesmo. Por isso, que eu possa também tocar músicas e corações com a mesma intensidade, e que eu possa voar, mas não no céu desenhado, e sim nas almas e com as almas. Que eu possa alimentar não apenas os famintos, mas os que se esqueceram de comer. Que eu possa dar de beber não apenas os sedentos, mas os que não viram a grande fonte. Que eu possa adormecer quando nada mais desse dia for possível. Que eu possa cantar, tão pleno de voz que as estrelas comecem a bailar. Que eu possa criar mundos onde ninguém percebeu. Que eu possa ceder também, antes que a rigidez me quebre. Que eu possa inventar destinos sinceros a todos os instantes.
E que eu possa atar os nós que pareciam impossíveis. E também possa desatar o que o mundo esqueceu de esquecer. Que eu possa sussurrar onde os ouvidos sequer pediram um pouco mais. Que eu possa dar também para ganhar alguns minutos de um olhar sincero. E que eu possa ofertar completamente o amor que recebo da grande mãe. Que eu possa mergulhar não pela pérola já invisível, mas pelo toque antigo da água. Que eu possa agora voar novamente com suas mãos gentis, tecendo as asas que me puxam pelo céu. Que eu possa viver sendo a própria vida. E que, nesse mesmo que se torna, eu mesmo eu me esqueça. Ainda estarei aqui e serei em teus olhos pela tua verdade. E assim, em cada último pedido, agradecer. O que me ultrapasse, jamais terei palavras como poeta para dizer. Gracedi. E aí, se permite, uma historinha, juro que é rápida. Poeta, você termina com gracedido. Gracedido, foi uma brincadeira, porque assim, a gente fala, né, agradecer, né, enfim, gracedido é cedido pela graça divina, nós somos uma cessão, nós somos um empréstimo, isso aqui é empréstimo, daqui a pouco vai embora. É um empréstimo, fala, usa um pouquinho aí meu carro, depois você me devolve, tá? Então é um empréstimo, é uma cessão, então a gente é cedido pela graça divina, né? Por isso que eu brinco, gracedido, é cedido pela graça divina e agradecimento também. Uma brincadeira poética, assim. Uma outra forma de dizer agradecido. Isso. E aí, só deixa eu achar aqui que eu me perdi aqui na história. Rapidinho, gente. Juro que é rápido. Pronto. Então é uma historinha. Essa aqui ela é poética, mas não é uma poesia, é uma história em prosa que chama Flores Atrasadas. Um jardineiro, muito amigo do vento, deu de espalhar sementes de algum destino de flor, que parecia não se adequar mais às formas deste mundo. Que não parecia se adequar mais às formas deste mundo. Era um jardineiro sincero, calmo, pendia para os lados mais escondidos da terra. Sabia falar a comunhão das flores, mais do que a dos homens. Ele entendia que, na verdade, os homens também ressoam essa fala comum das flores, mas que eles não querem perceber. E que, conforme esse homem se veste de homem, aumenta a dureza da sua carapaça e impede de ouvir essa flor mais sutil. As flores também falavam melhor com o jardineiro que com o seu vizinho, que sempre gritava, atrapalhava algum momento seu de descanso, por alguma peça que estava fora de lugar, sempre gritando. Mal sabia o vizinho que o jardineiro sequer sabia existir fora do seu lugar. Na noite anterior, o jardineiro viu algo diferente no céu. Estava maior, como podia? Como que o céu pode estar maior? O céu é o céu, ele está ali e pronto. As flores tinham dançado seu balé perfeito, sutil, para povoar os sentidos de quem podia perceber. Algo estava ocorrendo. O jardineiro se agachou, estava tomado e embrenhado em algo majestoso que ele não sabia o que era. E ele não podia deixar que ninguém tomasse e dissesse qualquer coisa para ele naquele momento. Sorte que a noite o encobria e seu pedaço de honestidade existencial ainda estava ali. Sorriu imensamente, sem entender. Olhou para suas mãos e, sem saber explicar, elas não eram mais suas, nem de ninguém. Nessa investida da descida perfeita do céu, o jardineiro viu que a flor, em específico uma flor, parecia realmente dizer algo para ele. Como se fixamente pedisse ao único ouvinte que era possível, porque os outros homens não escutavam, a flor dizia: me leve, por favor, me leve. O jardineiro não pôde compreender nada. Como assim? O que estava acontecendo? O céu tinha descido nele e a flor falando com ele. Até para ele, que tinha uma certa sensibilidade, aquilo parecia impossível e fora do comum. E seria impossível mesmo que o pedido fosse sincero e do vento. E dizer tudo isso que se passou do jardineiro, não por mera incompetência, que por vezes surge nesse poeta distante, mas que dessa voz nada humana poderia dizer. A noite passou. O sol resolveu investir a sua alma e a sua luz sobre os homens novamente, e o jardineiro, sem entender nada, era outro. Amanhecera sem as horas e sem o horizonte. Quem olhava de fora era apenas um jardineiro trabalhando, como se fosse um dia comum. Mas não. Ele não era mais jardineiro.
Uma ponte entre ele e o deserto tinha sido instalada. Foi seguindo seus olhos e seu dia que ele viu que aquela flor pedia algo. E cumpriu sua tarefa. Seu papel como artífice das flores chegou a um casal. O casal chegou ao jardim e amigos do dono do jardim começaram a conversar sobre um espetáculo de música que ia acontecer na cidade em breve. A cantora principal viera de outro país pedindo uma flor de presente para aquele casal, símbolo de que a música tinha florescido naquele país. Nesse momento, todo o senso e o olhar do jardineiro se voltaram àquela flor que pediu. E ela disse: sou eu. Era uma flor rara, que o dono tinha encomendado de um lugar distante, e aquela flor ecoava muito no jardineiro. Afinal, como poderia o jardineiro dar uma flor que era rara e cara, e nem era dele, mas como um pedido de flor era impossível, ele resolveu atender o pedido da flor. O jardineiro chamou o casal e, sem conseguir explicar muito bem, confirmou o espetáculo e disse que, se eles tivessem contato com a cantora, que, por favor, né, entregassem a flor para aquela cantora. O jardineiro, com receio de não saber explicar toda a história que estava acontecendo, só disse que era uma questão extremamente importante e que levasse aquela flor. Não quis dar outras explicações e entregou nas mãos. O casal, com franqueza, mas sem entender muito bem, achou aquilo estranho. Tá bom, ok, a gente vai fazer, e assumiram a responsabilidade da missão. A raridade da flor cresceu, porque agora, além de ser uma flor rara que foi tirada, era destinada a uma cantora especial que vinha ao país. O jardineiro fez um embrulho com total esmero e cuidado e devotamente deu ao casal. O jardineiro voltou ao trabalho e não fez muito de lembrar daquela história. Continuou trabalhando. Fez amizade com o cravo, contou sua história com uma tulipa, enfim, os dias foram passando. E com o relógio de sol, ele percebeu que tinha esquecido até do que tinha acontecido. Quando um dia, indo de volta ao jardim, passou pelo local e estampava uma notícia no jornal de que a cantora tinha cancelado a apresentação. O jardineiro não conhecia muito do cenário musical e realmente não entendeu. Tá terminando. O jardineiro não conhecia quase nada do cenário musical e de apresentações musicais. Seu trabalho era as flores. E, no entanto, a cantora cancelou o show. E não tinha ninguém que explicasse para o jardineiro o que realmente havia acontecido. Então continuou conversando com as flores, que eram seus amigos. Alguns dias depois, o casal apareceu, levemente perturbados, pareceu querer culpar e apontar para o jardineiro que ele havia feito algo e ele não entendia o que estava acontecendo. Antes da apresentação com a cantora, e na hora que eles foram entregar a flor, a cantora recebeu a flor e caiu no chão, chorando, dizendo apenas: você chegou tarde, você está atrasado. Ninguém entendeu por que ela dizia aquilo, apenas caiu no chão e chorou antes da apresentação, cancelou a apresentação, e o jardineiro entendeu menos ainda do que o casal. E qual não foi a sua culpa em ouvir isso da flor? O casal estava bravo, a cidade estava brava, todo mundo estava bravo. O casal foi embora e deixou o jardineiro. O jardineiro voltou ao trabalho, pediu perdão ao casal e disse que apenas ia seguir, não sabia o que era aquilo. As estrelas ainda tinham seus olhos como os irmãos e o céu era o seu esconderijo. Ele contou o ocorrido para as flores e uma das flores, sua amiga, disse: nossa amiga não chegou atrasada, ela chegou na hora exata. Nesse dia o jardineiro percebeu que nada está atrasado para nada. A sabedoria da flor é nascer cronometrada como o relógio da vida. E aí se encerra. Nossa, que bonito. Então é isso aí. Vocês querem tomar mais um tempo de apresentação? Obrigado.